Graças a Deus, povo abençoado. Amém? Bendito Ele, o Rei de toda glória. A Cristo Jesus, o Eterno, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que morreu e vive, ressuscitou e vive para todo sempre. Glórias ao nome dele, do Cristo eterno. Amém? Glória a Deus. Sou o irmão Van, direto de Cabedelo, Paraíba, capital João Pessoa, nordestão brasileiro. Assim Deus, permitindo, querendo, para todo o Brasil e aonde Deus permitir, né, que esta mensagem alcance, chegue nos lares para a libertação dos que estão nas cadeias religiosas. Amém? Vamos lá? Ao mais novo inscrito, sejam bem-vindos, né, a você, mais novo inscrito, a mais nova inscrita, neste canal Metanoia da Graça. Irmão Van, eu estou entrando agora, o que é metanoia? Mudança de pensamento, conversão, guinada. Está indo na direção esquerda e, de repente, você muda o pensamento e vem para a direção da direita. Muda de rota. Isso chama-se metanoia. Ou melhor, sai da religião, né? Era sair da religião do judaísmo, dos judeus, da religião dos judeus, judaísmo, e agregar-se, congregar-se, abraçar agora o cristianismo. Glória a Cristo. Então nós aqui, nos nossos dias, saímos de qualquer religião, seja ela evangélica, testemunha de Jeová, catolicismo romano, adventismo do sétimo dia, e assim vai, né? O espiritismo, seja ela qual for a tua religião. Nada contra, mas aos que receberam uma metanoia, assim como eu, agora eu abracei, né, saí da religião evangélica, o irmão Van, e abracei o evangelho da graça, de Cristo Jesus, revelado nas cartas do apóstolo Paulo. Glória a Deus. Então, eu estou falando sobre Apocalipse. Bem simples, bem superficial, mas de fácil entendimento, né? Sem enrolação, sem enganação, sem mentiras. Isso é o mais importante. Então no Apocalipse, o tema é Apocalipse, as revelações que não te contaram. Agora, hoje é domingo 19/11, estou a 12:05. Então vamos aqui, eu quero falar do Apocalipse capítulo 1, versículo 3, exclusivamente esta palavrinha aqui, ó. O tempo está próximo. Que lá no grego, na língua grega original, irmão Van, mas não existe o grego, não existe os originais. Não importa, para mim não importa. Existe uma cópia, existe uma folha do Apocalipse capítulo 1, versículo 3, veio do grego, aí você vai dizer, veio, então isso é que importa, que veio do grego. A língua original que foi escrita de Mateus até o Apocalipse 22 veio do grego, era a língua, o grego, koiné ou koiné, foi a língua original que foi escrito ali nos dias de Pedro, de Paulo, de João, de Jesus. Amém? Concorda? Então, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, exatamente aqui, nós vamos estudar isso aqui agora, nós vamos ver isso aqui, ó. O tempo está próximo, que lá na língua grega está rogar kairos, em guis, rogar kairos, em guis. O tempo está próximo. Mas vamos ler aqui no versículo 3, né, para a gente
trazer a ideia, né, do contexto, tá bom? Se você achar difícil o entendimento, achou difícil, aí você vai e lê o versículo 1, versículo 2, versículo 3. Mas eu não quero ler o contexto, nós vamos ver isso aqui, ó. O tempo está próximo, a palavra tempo e próximo. Tempo e próximo. Tempo de quê? Próximo de quê? Ok? Vamos lá. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz, pois o tempo, né? Pois o tempo está próximo. Então, estes dois termos, essas duas palavrinhas, tempo e próximo. Então, você vai perceber que quando João está escrevendo, João não está pensando, João não está sonhando, João não está revelando para a igreja do século 21. Isto, meu irmão, eu estou batendo em cima disto. Por quê? Porque a falácia dos pastores, dos doutores nos dias de hoje é que João escreveu para nós. João escreveu para a igreja do século 21. E isto é uma falácia. E isto não é verdade. Para não dizer que é mentira. Por quê? Porque João escreve para esta igreja aqui, ó. Versículo 11, olha só. E a voz dizia, escreve, preste atenção, João, a voz, ou seja, o Espírito de Cristo, o próprio Cristo já ressuscitado, aparece a João e ele diz, na ilha de Patmos, o Espírito diz, escreve no livro tudo que você vê e envia-o às 7 igrejas nas cidades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando você percebe, começa a entender que o Apocalipse foi escrito, escreve para quem? Para nós, escreve aos pastores do século 21, escreve para a Assembleia de Deus, não, escreve para a Adventista do sétimo dia, foi isso? Não, escreve para a Batista Presbiteriana, escreve para os irmãos, a igreja, né, dos últimos dias do século 21. Não está escrito isso. Escreve no livro Apocalipse tudo que você vê e envia-o às 7 igrejas na cidade. Então, João, o Apocalipse, toda a revelação do Apocalipse, quem deveria entender e ler, né, foram essas igrejas que leram, entenderam e se prepararam para o Apocalipse, para os acontecimentos. Então entenda isso, desperte nisso, perceba isso e esqueça os acontecimentos do Apocalipse não são para os nossos dias, não foram para os nossos dias. Agora, estourou uma guerra, estamos no Apocalipse. Um terremoto, estamos no Apocalipse. Isso são coisas naturais que vão acontecer antes, desde os dias de Abraão, desde os dias de Adão, desde os dias de Moisés, nos dias de Cristo, e vão acontecer, meu irmão. Sempre vão acontecer. Por causa dos movimentos das placas tectônicas, né? Que elas se movimentam lentamente. Estamos aqui bem próximo da África, né? O Nordeste, a Paraíba principalmente, que é o ponto mais oriental das Américas. Então, aqui, bem próximo aqui de Pernambuco, Recife, né? Mais na frente, eu já fui de navio para lá, em viagem a trabalho, e fica bem próximo da África. Então, a placa tectônica do Nordeste aqui, que segura em cima, né, a terra do Nordeste, ela está andando, se aproximando da placa tectônica da África. A ciência diz isso, né? Então,
E isso, quando elas começarem a se aproximar, vai haver grandes terremotos, mas isso não é o Apocalipse, isso é natural, certo? Então, para a religião evangélica, tudo que acontece de catástrofes é o Apocalipse. Jesus está voltando. A guerra, daqui a pouco vai acabar a guerra de Israel. Agora, para a vergonha dos pastores e dos doutores, não foi a guerra do Apocalipse. Não foi Sodoma nem Gomorra, não foi a guerra de Gog e Magog. Né? Para a vergonha de vocês, doutores da lei, não aconteceu o Apocalipse. Jesus não voltou, né? A expectativa dos religiosos é que Jesus volte nesta guerra de Israel, ou se entrar as demais nações, Estados Unidos, China, Rússia, a expectativa é da volta do Filho do Homem. E ele não vem. Por quê? Porque o Apocalipse não foi escrito para nós, e sim para eles do primeiro século. Tranquilidade aí? Vamos lá? Então, a voz dizia, escreve. Escreve para quem, meu amado? Para estas igrejas aqui, ó, do primeiro século, da primeira era, do ano 69, 70, aqui já no iniciozinho da grande tribulação, no ano 69, 70, do primeiro século, da primeira era cristã. Então, eles sim estavam vivendo os últimos dias, né, daquele aion, daquela era, e eles estavam presenciando, nós não. Eles estavam presenciando a grande tribulação, né, o fim de todas as coisas e a vinda do Filho do Homem. Bom, então você já sabe que o Apocalipse não foi escrito para nós. Nós não tínhamos essas revelações, né? Nós não poderíamos falar, buscar nas escolinhas dominicais. Por quê? Porque quando você busca, mergulha e fala, herege, tem demônio, doutrina de demônios. Por quê? Dizer que Jesus ainda vai voltar no ano 3000 não é heresia. Agora, dizer o que a Bíblia diz que Jesus já voltou em 70, isto sim é uma heresia, é uma loucura, é uma doideira, você não está bem, você tem demônio. Vamos lá. Então, aqui no versículo 3, que esse é o nosso assunto. Feliz aquele que lê. Aquele de quem? Aqueles do século, eles foram felizes, porque eles leram as palavras desta profecia. Felizes foram eles, aqueles que ouvem, eles ouviram a sua mensagem e obedecem. Felizes foram eles, porque obedeceram ao que ela diz, pois o tempo está pronto. Presta atenção aqui, irmão. Nós estamos, presta bem atenção. Hoje, 19 de 11 de 2023, no domingo, exatamente 12 horas e 15 minutos, meio-dia e 15 minutos. Eu estou lendo este livro velho. A Bíblia é um livro antigo. A Bíblia, ela se concluiu, todas as profecias no ano 70. Agora, eu estou no domingo 19 de 1923. Estou lendo essa página aqui. Olha como eu estou lendo. Feliz a mensagem, aqueles que leem, aqueles que ouvem, aqueles que obedecem ao que ela diz. Ela diz, este livro velho, pois o tempo está próximo. Estou lendo hoje, meu amado, hoje, um livro que foi escrito há 2000 anos atrás, eu estou lendo hoje. Por isso que eu digo, o tempo está próximo. Mas esta leitura está equivocada, errônea. Esta leitura não está correta. Por quê? Porque isto aqui aconteceu. Por isso que eu digo, a Bíblia, repito, a Bíblia precisa de uma reforma. A Bíblia precisa de uma atualização de texto. Ou, na verdade, toda a Bíblia precisa atualizar. Aqui seria o seguinte, felizes, aqui ó, a leitura honesta seria assim, felizes foram aqueles que leram as palavras desta profecia. Felizes foram aqueles que ouviram
sua mensagem. Felizes foram aqueles que obedeceram ao que ela disse, pois o tempo foi cumprido. O tempo já chegou. O tempo foi passado. Então o tempo foi cumprido. Por quê? Porque aqui é passado. Aqui não está mais próximo. Aqui, próximo, você vai descobrir o que é próximo e o que é o tempo está próximo, certo? O que significa tempo e próximo? Bom, então, como eu disse, o tempo está próximo, rogar kairos em guis. Tempo aqui, ó, tempo. João usou um substantivo masculino, kairos. Kairos. Uma observação aqui para kairos, tempo. Assim como cronos, rura e remera, que faz parte das unidades de tempo. Então, o Apocalipse ele tem outros termos para se referir a tempo, que é o cronos, a rura, que é hora, e remera, que são unidades de tempo, usado para tempo, dependendo de seu contexto. Se usa cronos, remera, rura e kairos. Tranquilo? Então, parte das unidades de tempo. Então, essas palavras, elas fazem partes das unidades de tempo. Kairos, aqui, ó, kairos. O tempo está próximo, ou seja, o tempo foi próximo para eles, para o ano 70. João está se referindo, João está ligando aqui tempo ao ano 70. E não o nosso tempo, certo? Imagina que João dizendo o tempo está próximo para eles, eles morreram e esse tempo não chegou. Foi uma enganação. João, para a religião evangélica, testemunha de Jeová e adventista do sétimo dia, João foi um grande hipócrita, João foi um grande mentiroso, porque João disse que o tempo estava próximo para eles e João mentiu. Por quê? Porque não aconteceu nada para eles. Não houve a grande tribulação, e pior, Jesus não veio, porque este tempo aqui identificava também a vinda do Filho do Homem, que eu vou explicar agora. Então, João, segundo a religião evangélica, sétimo dia, testemunho de Jeová e catolicismo romano, João foi um grande mentiroso. Por quê? Porque João disse que o tempo estava próximo para eles e nada aconteceu, segundo a religião evangélica. Vamos lá, então, kairos, aqui, tempo, kairos. Dependendo de seu contexto, pode se referir a um ponto no tempo, um período no tempo, o tempo presente, o tempo certo, tempo próprio, o tempo favorável, tempo físico ou fixo, tempo fixo, tempo definido ou uma era. Então, este kairos, dependendo do seu contexto, ele define-se como um tempo fixo, um período de tempo, um tempo presente, um tempo curto, um tempo próprio, um tempo favorável, então, dependendo do seu contexto. Agora, no contexto, presta bem atenção aqui agora, dependendo do seu contexto. Então, os pastores negam, os doutores teólogos dos dias de hoje enganam, mentem, negam esta verdade aqui. Porque se você perguntar ao seu pastor da escolinha dominical e ele for honesto, ele, no mínimo, se ele estudar um pouquinho de grego, entender um pouquinho como eu, certo? Ele vai definir esse tempo aqui como, olha só, kairos, né? No contexto do Apocalipse 1:3, nesse contexto do Apocalipse 1:3, refere-se a o tempo de crise
ou o último tempo. Aqui, ó, Kairos aqui. Pois o tempo está próximo. Esse tempo aqui refere-se a um período curto de crise, ou o último tempo de crise. E esse tempo aqui definiu, porque está no passado, definiu todos os acontecimentos do Apocalipse. Foi nesse tempo aqui, ó. O tempo está próximo. Próximo, repito, para eles que estavam no ano 69, já entrando no ano 70. Então, aqui, tempo, Kairos, refere-se ao tempo de crise, ou o último tempo. João, do Apocalipse, João, quando escreveu o substantivo masculino Kairos, tempo, no contexto do Apocalipse 1, ali no contexto do Apocalipse 1, refere-se ao fim da consumação do século. Preste atenção. Esta palavra no grego, kairos, neste contexto, refere-se ao fim da consumação do século. Lembra de Mateus capítulo 24, versículo 14, quando Jesus, e o versículo, capítulo 24, versículo 1 e 2, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Vejam, mais uma vez, os doutores, professores de escolinhas dominicais, os pastores, enganam, dizendo que o fim do mundo é o fim da terra, é o fim das pessoas, é uma catástrofe absurda que vai acontecer. Não! Fim do mundo é o fim de uma era. Mundo ali fim de uma era, certo? Centileia, aionos, uma aionos. Mundo, em Mateus capítulo 24 ali, mundo ali é aionos. Então, aquele aion estava próximo de se acabar. Por isso que Jesus sabia e disse, quando este evangelho do reino, evangelho para os judeus, for pregado em todas as nações, como foi pregado, Colossenses 1:23, Paulo diz que este evangelho foi anunciado a todo mundo debaixo do sol, certo? Então, o fim chegou, Jesus disse, quando este evangelho do reino fosse pregado em todo mundo, certo? Então, o fim iria chegar. Então, o fim chegou. Por isso que João está bem próximo do fim daquele aion que foi em 70, do fim daquele século, daquela era, do sistema de lei mosaico e também da grande tribulação, da vinda do Filho do Homem. Tudo estava bem próximo de acontecer no ano 70, por isso que João expressa e escreve aqui, ó, Kairos, rogar, kairos, enguis. Enguis é outra palavra, meu irmão, que os pastores não são fiéis a falar aqui, ó, próximo, enguis. Mas vamos chegar lá. Então, tempo, kairos, aqui, certo? Refere-se, João, quando escreve, usa kairos, segundo, quando você lê todo o contexto do Apocalipse, principalmente o versículo 3, é um tempo, aqui, refere-se ao fim da consumação do século ou da vinda do Filho do Homem em seu reino, trazendo juízo sobre o velho Israel, que Jesus trouxe juízo. A vinda do Filho do Homem foi uma sentença de juízo sobre Israel no ano 70, meu querido e amado irmão. Não foi nada mais fora isso. Então, kairos, tempo, foi o fim do século. Por isso que João disse, está próximo. O fim do século está muito próximo para eles. O Filho do Homem estava próximo para eles, do ano 70. Que mais? O juízo sobre Israel, que é a vinda do Filho do Homem, estava próximo para eles. Então, tudo aconteceu ali, naquele primeiro século, no ano 70.
Kairos, tempo aqui, ó, Kairos. Espero que você esteja entendendo, para a glória de Deus. Kairos, o tempo de crise. Kairos aqui representa aqui, esta palavrinha, significa no grego, Kairos, o tempo de crise. Os piores dias estavam muito próximos para os judeus do ano 70. Kairos, em outras palavras, significa dizer que os piores dias estavam se aproximando dos judeus, estava muito próximo aqui, ó, dos judeus, né, no ano 70, ou seja, eles estavam enfrentando já a grande tribulação que deu-se início no ano 66, né, que foram 6 anos de grande tribulação, mas a sua máxima, né, a sua história ficou marcada na grande tribulação com a queda do templo de Jerusalém, onde, né, o anticristo, né, o filho da perdição, ele entrou no templo de Jerusalém no ano 70, defamou e tocou fogo no templo. Ele mesmo não, mas um soldado, ele permitiu, né, que o soldado tocasse fogo no templo, e este templo alastrou, né, sobre Jerusalém. E no Apocalipse fala do fogo no céu, certo? Que desceu fogo no céu, que é justamente o fogo sobre Jerusalém e sobre o templo. E você sabe a história, que mais de 1.200.000, né, pessoas morreram naquele período Kairos de tempo. Tranquilo? Então, Kairos aqui, tempo, para eles, significou tempo de crise, ou os piores dias, né, que estavam muito próximos dos judeus. Eles estavam próximos do ano 70. Tempo aqui é próximo do ano 70, ou da grande catástrofe, da assolação, do maior e o pior sofrimento na história dos judeus. Bom, você percebe que estava muito próximo também por causa disso aqui. Olha o que João, este mesmo João, capítulo 1, versículo 2, versículo 18. Capítulo 2, versículo 18. Olha a expressão de João. Presta bem atenção se eles não estavam próximos, se a grande tribulação, se o princípio de dores, a grande tribulação e a vinda do Filho do Homem, certo? Não estava próximo, não foi próximo para eles. Ou veja se foi para eles ou para nós. Olha a escrita de João. Este João aqui é o mesmo do Apocalipse. Olha só. Filhinhos, chegou a hora final. João estava escrevendo para nós ou para eles do primeiro século? João está escrevendo para a igreja adventista, sétimo dia, testemunha de Jeová, igreja evangélica, dos pastores, catolicismo romano para os padres. Para quem João estava escrevendo? Quando João escreve isto aqui, filhinhos, João se refere a nós como filhinhos, ou João se refere aos seus irmãos contemporâneos do primeiro século? O que é que você escreve aqui embaixo? Né? Escreve com cautela, né? Com cuidado, né? Com respeito, para que eu também possa te responder na mesma medida, dentro do conhecimento, dentro do campo da teologia, da escatologia. É isso que nós estamos debatendo. Então, João diz, filhinhos, para os irmãos dele contemporâneos do primeiro século. Chegou, João diz, filhinho, chegará a hora final. Filhinho, ainda vai chegar o final. Mas João diz não, João diz, filhinhos, chegou. Hoje, agora, não para nós. É aí onde está o engano. Filhinho chegou. Eu de púlpito estou lendo este livro histórico e vou ler o quê? Olha, irmão, terra!
João está dizendo para nós, mentira. João disse para eles, João está dizendo para nós, filhinho, é a última hora, chegou a última hora, te prepara a terra. Isto é uma mensagem enganosa, mentirosa, pervertida e não está de acordo com o pensamento de João. João, quando diz filhinhos, para eles, seus irmãos contemporâneos da igreja do primeiro século, João disse chegou para eles e não para nós. O verbo está presente, chegou, é agora, já estamos nos últimos dias, estamos na última hora, estamos na grande tribulação. Jesus está às portas, Jesus vai voltar para nós, eles e não para nós. Então, o trocadilho está aí, a malícia da teologia evangélica e escatologia evangélica é usar um texto no passado que eles usaram para eles e usar o mesmo verbo para nós para amanhã. Chegou, eu estou dizendo hoje que chegou para a religião evangélica. Não, é aí onde você desperta de, epa, está errado. Se isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás, João disse chegou. Que chegou é esse que nunca chega. Ano 100, filhinho chegou. Ano 200, filhinho chegou. Ano 500, filhinho chegou. Ano 1000, filhinho chegou. Ano 1500, filhinho chegou. Ano 2000, filhinho chegou. Ano 2023, com a guerra de Israel, filhinho chegou. Chega trem, filhinho chegou. Ano 3000, filhinho chegou. Por quê? Por que não passa da letra? Porque é um livro histórico. Porque o que chegou foi para eles. Nunca mais chegará para nós. Porque os acontecimentos do Apocalipse já aconteceram. Você está entendendo como funciona a máquina de engano da religião? Funciona dessa forma. Então, filhinhos, chegou para eles. Já aconteceu tudo. A hora final. Hora final. Tempos do fim. Não passará esta geração e eu voltarei. Esquecer do venho. Será rápido, sem demora. Então, filhinhos, é hora final. Por quê? Eles estavam no ano 70. O Apocalipse foi escrito antes da queda do templo. Eles estavam bem próximo do grande acontecimento da queda do templo e da volta do Filho do Homem. Por isso que João, atente para isso. Filhinhos, chegou a hora final. Vocês ouviram que o anticristo está por vir. Vocês ouviram, não nós, eles. Eles conheciam, eles sabiam, eles falavam, eles viam o anticristo. Mas hoje o anticristo é um chip, o anticristo é uma lata de sardinha, o anticristo é uma lata de leite ninho, o anticristo é um sapato furado, o anticristo é uma caixa, é um saquinho de pipoca, o anticristo é o Papa, é Pelé, é Xuxa, Não existe, né, uma veracidade na escatologia evangélica religiosa nos dias de hoje. Eles sabiam, eles conheciam, eles presenciaram, eles toparam, eles viram a ação do anticristo. Vocês ouviram que o anticristo está por vir. E muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou. Por isso sabemos, preste atenção aqui nessa expressão, chegará a hora final no ano 50.000. Por isso chegará no ano, depois da guerra de Israel, né? Chegará a hora final. Para eles, primeiro século, primeira era, ano 70, João diz, filhinhos, chegou,
é conosco, é com a nossa igreja, é com este povo, é nesta era, nesta geração, como profetizou o nosso Mestre Jesus. Não passará esta geração e tudo irá acontecer. Aí João completa afirmando: filhinho, chegou a hora final. É conosco, a igreja do primeiro século. Conosco, a nós, não, eles. Filhinhos, nós somos os judeus. A escatologia foi para nós, Israel, e não para o mundo. Filhinho, chegou a hora final. Chegou para eles. Ano 70. Deixa eu ver a hora aqui. Isso. Bom, então, vamos parar por aqui, ok? Próximo estudo. Não, eu vou concluir isso aqui. Próximo estudo. O tempo de crise, os piores dias estavam próximos para eles. Todos os eventos, presta atenção aqui no próximo estudo, todos os eventos, todos os acontecimentos findaram no ano 70. Por isso que o Apocalipse, voltando lá para o Apocalipse, capítulo 1 e o versículo 3, aqui ó, pois o tempo está próximo para eles. Pois o tempo foi próximo para eles. E tudo aconteceu na igreja do primeiro século. Não perca, próximo estudo, todos os eventos, todos os acontecimentos findaram no ano 70. Deixa o like, participa, se inscreva no canal, dá essa força aqui ao irmão Van e até o próximo estudo, continuação, assim Deus querendo. Paz do Cristo eterno.